estudar sobre essa terceira pessoa. Essa terceira pessoa tão querida, tão importante, tão poderosa, tão especial da Trindade. O Espírito Santo. Para começar, vamos deixar claro uma coisa. O Espírito Santo não é uma energia. Não é um pensamento positivo. Ele não é um vento. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa da Trindade e ele é Deus. Isso é importante porque tem muita gente que acha que só é Deus, o Pai e o Filho. O Espírito Santo é só o agir do Deus Pai e do Deus Filho. Quando Deus Pai e Deus Filho agem, aí o Espírito Santo é isso, é uma ação, um estado de espírito. Mas na verdade ele é uma pessoa. Ele pensa, ele chora, ele sofre, ele ensina, ele acompanha, ele dirige, ele inspira. O Espírito Santo é uma pessoa ativa da Trindade. E o Evangelho de João, embora não fale tanto dele, foca mais no Pai e no Filho, mas quando fala do Espírito, ele exalta o Espírito como uma pessoa. As características que o Espírito tem no Evangelho de João são de uma pessoa. E em que momento ele aparece? Em João 1, de 10 a 13, quando fala da chegada do Verbo ao mundo, da aceitação que o Verbo teria das pessoas, menciona o Espírito Santo de maneira indireta. Por exemplo, verso 11 e 12. O veio para o que era seu e os seus não o receberam, infelizmente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todo mundo que crê em Jesus não crê por conta própria. Não crê porque tem uma tendência que leva a gente a gostar de Deus, que tem a tendência que leva a gente a acreditar em Cristo, não. Nós já nascemos pendendo para o lado errado. Todos nós nascemos com a tendência para o pecado, para não gostar de Deus, para não acreditar em Deus. Quem leva a acontecer essa mudança na nossa natureza, essa conversão, é o Espírito Santo. Quem leva a gente a acreditar em Jesus e uma série de outras coisas nós vamos ver agora, tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Então João 1 já menciona o Espírito Santo ali de forma indireta, certo? E aqui a lição traz uma série de passagens para a gente conferir, falando quais são as obras do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Se você for para João 3, de 5 a 8, é a conversa de Jesus com Nicodemos. E o que é que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, olha, eu sei que você é inteligente, eu sei que você é doutor, eu sei que você sabe de muita coisa, mas sabe o que é que significa? Nada. Por quê? Porque todo mundo precisa nascer de novo. Mas como é que eu posso nascer? Tem que entrar no ventre da minha mãe? Não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando você é batizado, você já recebe o batismo do Espírito Santo ali. E quando você é batizado na água, Deus já batiza você com o Espírito Santo. Você recebe uma porção do Espírito Santo, uma carga. Sua bateria é carregada ali do poder do Espírito Santo. Porque quando você é batizado, você sente aquela alegria, você sente aquela euforia, aquela sensação de vida nova, aquele desejo de pregar, é o primeiro amor, né? Aquele gás que você tinha no começo, que algumas pessoas perdem, outras pessoas vão aumentando esse gás ao longo da vida. Isso é sensacional. E é esse batismo do Espírito Santo que você recebe quando você se converte e você demonstra publicamente através do batismo. Então o Espírito Santo, ele está presente no momento do nosso batismo. Ele proporciona esse novo nascimento, essa conversão de vida. E em João 6,63, quando Jesus está falando sobre ser o pão da vida, ele fala do Espírito também. Ele diz, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho lhes falado são Espírito e são vida. Alimentar a natureza carnal só leva a gente para o buraco. Alimentar a natureza pecaminosa só faz a gente se degradar, só faz a gente regredir, só faz a gente afundar ainda mais na desgraça. A natureza espiritual, dominada pelo Espírito Santo, ela precisa ser alimentada. E à medida que a gente vai alimentando a natureza espiritual, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, ela vai
mudando para melhor. A gente fica mais inteligente, a gente fica mais em paz, a gente fica mais leve. O Espírito Santo faz uma transformação, dá uma geral no nosso corpo, na nossa vida, no nosso ser. O Espírito Santo, ele vivifica você. Ele vivifica mentalmente, ele vivifica psicologicamente, fisicamente e, acima de tudo, espiritualmente. Amém? Esse é o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E em João 14:26, diz que o Espírito Santo, ele nos ensina em toda a verdade. Olha, o Espírito Santo, ele lhes ensinará todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele grava na nossa mente tudo o que nós estudamos. Então, o que você está estudando aqui, o que você está ouvindo aqui, quem não sabe ler ou tem dificuldade de leitura, o Espírito Santo pega tudo isso que você está ouvindo e vai gravando na sua cabeça. Vai gravando no seu HD. Para você poder falar para alguém e lembrar, olha, gente, amigo, isso está lá em João 14:26. Você pode conferir na Bíblia. Isso aqui que eu estou lhe ensinando tem tudo na palavra de Deus. Você pode conferir. Por quê? Porque o Espírito Santo gravou na sua mente aquilo que você estudou, aquilo que você ouviu, aquilo que você guardou no coração. Então ele nos ensina, ele é um professor divino. E em João 15:26, afirma que quando for enviar o Consolador, que eu enviaria a você da parte do Pai, e dele procede, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele exalta Jesus, ele exalta o Deus Pai. Certo? E em João 16:7-11, tem as 3 funções do Espírito Santo mais importantes para o tempo do fim. Que é qual? Ele convencerá o mundo do pecado, ele convencer você que nós somos errados, que nós não prestamos, que o pecado só nos destrói. Ele convence o ser humano da necessidade da realidade do pecado e da necessidade de um Salvador. Convence o mundo do pecado, da justiça, ou seja, com a sua própria justiça você não tem como se justificar, não tem como você aparecer limpo diante de Deus. Você precisa ser coberto com o manto de justiça de Cristo para você ser absolvido. E também convence do juízo, ou seja, você precisa se arrepender, você precisa abandonar o pecado, você precisa procurar a justiça de Cristo, porque está tendo um juízo, está tendo um julgamento, o seu nome está sendo passado lá no céu. E diante do rei, diante do juiz, você só é absolvido se tiver o manto de justiça de Cristo. Quando Jesus cobre você com o manto, diante de Deus é como se você não tivesse pecado. Amém. É como se você tivesse zerado. É como se você estivesse completamente puro. Porque você se arrependeu, deixou o erro e aceitou a ação, a obra do seu advogado. Então, gente, essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a obra dessa pessoa da Trindade que é tão importante. E só para terminar aqui, já é 10:06, diz assim: o poder do mal estava se fortalecendo por séculos e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade. Quem vai frear o mal, quem freia a atuação de Satanás na nossa vida é o Espírito Santo. Então busque a Ele, busque o poder dele para a sua vida hoje. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa leitura, muito obrigado por esse estudo. Pedimos que o Teu Espírito caia em porção dobrada em nossa vida hoje. Amém. Para que nós possamos ter a nossa vida revitalizada e possamos vivificar a vida dos outros também. Amém. Abençoa agora o estudo do livro, serviço cristão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou passar o livro.